Atenção para o top de 5 segundos. A derrota do Flamengo de virada para o Internacional por 2-1. O sensacional jogão do Maracanã, empate do Vasco com o Palmeiras. O Fluminense que continua ganhando. E o Botafogo que joga hoje lá na Fonte Nova, em Salvador, contra o Bahia. Você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando. A nova TV Gospel que chegou para ficar na sua Smart TV, também no celular, em rede nacional e internacional, pra família cristã, pra família em geral. TV Ondas Play no conforto do seu lar, TV Ondas Play pra onde quiser levar. Espalha pra geral, que é só baixar. Espalha pra geral, é fácil de acessar. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play, a sua TV Gospel. Aqui você vê o que você quer ver. TV Ondas Play nos principais aplicativos da sua Smart TV. Programação gratuita e on demand. Acesse nosso portal e saiba mais. www.tvondasplay.com.br. Olá, um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há muito tempo aqui no Momento do Esporte. São 35 anos no ar. Hoje um programa super especial, com muitas matérias, muitos gols e muitas notícias. Você sabe que aqui é o programa que tem mais credibilidade da TV do Rio, do Brasil e no mundo. Já de imediato vou chamar aqui, do meu lado esquerdo, do lado do coração, ele, o técnico comentarista técnico, Rodrigo Nascimento. Vem pra cá, Rodrigo. Boa tarde a todos. Prazer mais uma vez estar aqui com a galera toda. A sua ausência foi muito reclamada, hein, cara? Foi. Eu não vi o aqui telefone no final de semana. Será que é porque mudou, o programa passou de sexta para sábado? É. Mas foi só uma vez, vai voltar para sexta-feira. O telefone não parou de tocar. Ih, rapaz, fizeram muita hora contigo, meu irmão. Do lado direito, vem pra cá, meu repórter, Marcos Salles. Boa tarde, Napoleão. Boa tarde. Olha, eu quero só deixar patenteado aqui, olhando para a câmera bonita ali do Carlos, que você acertou só um jogo, hein? Pode acertar o jogo de hoje, porque hoje tem jogo também, né? Tem o Botafogo ainda, né? Assim, mas até que os palpites não deram totalmente errado. Não dei nenhuma derrota dos cariocas, por enquanto ainda não aconteceu, né? É, mas tu deu vontade de você dizer que o Internacional ia ganhar do Flamengo. Não, eu dei um empate. Na verdade, eu dei empate. Eu até tinha esquecido desse detalhe. Tinha dado um empate, mas no primeiro tempo deu empate. Só no segundo tempo que desandou a carroça. Olha aqui, eu quero agradecer inúmeros e-mails que eu recebi também. O povo que acompanha o Momento do Esporte, são 30 anos no ar, por muitas perguntas. Olha, se a gente fosse citar aqui os nomes, a gente ia passar o programa todinho falando só das pessoas que interagiram com o Momento do Esporte, né? Então você que está nos acompanhando em qualquer lugar do mundo, você pode participar conosco. Agora também no canal do YouTube. Dê o seu joinha aí, diga como é que está chegando a imagem, porque você sabe que você é a razão principal da nossa existência. Quero começar o programa falando do evento que vai acontecer no dia 29, lá no campo do Ponta Negra, né? Mais um evento solidário, um evento cujo as arrecadações serão para o Lar Betel, no dia 29, sábado. E o cara que está organizando é o meu amigo, meu irmão, Douglas. O Douglas, juntamente com o Grilo e com a rapaziada daqui, né? Que sempre fazem esse tipo de evento beneficente. Ele também vai dar um recado. Fala aí, Douglas! Atenção. Vamos lá, Douglas. Já pode? Tá na linha? Vamos lá, Douglas. Fala aí. Alô, galera de Maricá. Aqui quem fala é Douglas, ex-jogador de futebol. Passo aqui para convidá-los a todos a participarem do Futebol Solidário, que vai acontecer no dia 29 de abril, às 10 horas da manhã, no campo do Ponta Negra. Jogo esse beneficente em prol do Lar Betel de Noan, com a participação de grandes jogadores do futebol brasileiro. Terá a narração do AC Buião, o Galvão Bueno da Várzea, Serginho Pugliese do Museu da Pelada, TV Ondas Play de Maricá,
com a direção do meu amigo Odilon Correia, do meu amigo repórter Napoleão Nascimento, o homem que cobriu 9 Copas do Mundo. Espero todos vocês lá, vai ser uma grande festa para que nós consigamos arrecadar alimentos e roupas para o Lar Betel. Conto com a presença de todos vocês, um forte abraço e até lá. Tá aí a presença do Douglas, chamada feita, e você que quer colaborar, você que realmente pode tocar no seu coração, participe lá da festa, leve a sua doação, porque o Lar Betel está precisando. Vamos falar agora da Copa Sul-Americana Sub-17, né? O Brasil, mais uma vez, já faturamos o Sub-20 e agora faturamos o Sub-17. Antes de eu pedir as imagens, quero uma pitada do meu comentarista. O Brasil venceu a Argentina. Foi sufoco, hein, cara? Como diz o Galvão Bueno, né? Ganhar é muito bom. Ganhar da Argentina é melhor ainda. Pois é, 3-2. E olha que eu fiquei, rapaz, preocupado, porque, conforme eu falei, a Sul-Americana não ia botar o Brasil para jogar depois do Equador. Nós falamos aqui, não foi, Marquinhos? Falamos. Eu falei aqui, eu tô nisso há muito tempo. Eu falei que até no dia do jogo a gente não sabia o horário. Não Tanto é que a Sport TV, que acompanha, que estava transmitindo o jogo, não sabia. Não apareceu no GE, não apareceu nada. Que não tinha horário. Então a Sul-Americana, malandramente, queria dar o título pros anfitriões, né? Que é o Equador. Colocou o Brasil jogando na preliminar, o Equador já sabendo do resultado, né? Mas só que o tiro saiu pela culatra, porque o Brasil venceu por 3-2 e o Equador não conseguiu vencer o seu jogo. Você também viu o jogo, né, Marquinhos? Como é que foi a partida? Olha, uma catimba de sempre. Jogar contra a Argentina, você sabe que não pode ser diferente, né? Começou aquele jogo pegado, muita pancada de lado a lado, mas daqui a pouco o Riquelme deu uma arrancada no meio de campo. Conseguiu chegar ali cara a cara com o goleiro, concluiu, a bola bateu no goleiro, voltou pra ele. Vamos ver então os melhores momentos? Pede você pro William aí os melhores momentos. William, solta os melhores momentos de Brasil e Argentina. Enquanto isso, o Rodrigo comenta também. O jogo catimbado, hein, Rodrigo? Jogar contra a Argentina é sempre complicado, né? É um time que pega muito, tem na sua escola a parte de marcação muito determinada pelos treinadores. É uma seleção que ele já pede ali, já acho que desde o Sub-13, para chegar forte, para chegar pesado nos jogadores, né? E com jogadores bastante habilidosos também, assim como o celeiro brasileiro, mas tem essa diferencial da parte física, né? Dessa parte de pegada, da catimba, que já vem ali entranhado no jogador argentino. É bom por um lado, mas às vezes complica quem não está acostumado a jogar contra eles nessa parte. Mas quase que a vaca vai pro brejo com bezerro e tudo, né? É verdade. Pois é, e quando você está vendo aí as imagens, né? Agora, mais um título importante. Isso desperta, Napoleão e amigos telespectadores, que o Brasil precisa do investimento maior nessa parte da base. Daí que vem jogadores. Nós temos jogadores aí como o Dudu, como os jogadores aqui. Aquele que o Trick fez os gols aí. O do Flamengo, o Lohan, do Vasco. Falar em Vasco é a especialidade dele. É verdade. É o Ryan, o Lohan do Flamengo, tem o Fluminense. Tem o garoto também do Fluminense. Então, quer dizer, uma safra muito boa. Exatamente. Pode ajudar muito as categorias profissionais também, né? E o Rio de Janeiro tá bem servido, né? Uma remessa boa de jogadores de meio campo para ataque. Agora, só para atualizar os nossos irmãos telespectadores, vou passar para vocês aqui os resultados, né? O Brasil venceu a Argentina por 3-2. A Venezuela, surpreendentemente, empatou com o Equador, né? A Venezuela também, eu falei aqui para você, a Venezuela tem um timezinho bem organizado e precisava também, né, consolidar a classificação, né? Então, Venezuela 1, Equador 1, Paraguai 1, Chile 0. Foram os resultados da última rodada em que o Brasil sagrou-se campeão, né? Então, ficou assim, em primeiro lugar o Brasil com 13 pontos, campeão. Segundo, o Equador com 11, vice. Terceiro, os hermanos argentinos com 7. E na quarta colocação, a Venezuela também com 7. Quer dizer, são os 4 que se classificaram para o Mundial, né, Alves? É isso aí. Foi justo? Foi justo sim, porque é aquele detalhe. O Brasil tinha essa dúvida aí por causa de um golzinho que era que o Equador tinha. Então ficou essa dúvida se o Brasil poderia ter, no jogo contra o Chile, feito mais gols, já ter tirado a preocupação. Depois, na sequência, ficou a dúvida entre o horário do jogo, né, para ver quem poderia ter o resultado do outro na mão.
E acabou ficando com o O Equador ficou tranquilo, né? Falou, pô, vou esperar agora, vou botar um jogo de 2-0 aí na Venezuela e vou ser campeão. Só que o tiro saiu pela culatra. E o Brasil conquistou o seu 13º título. É muita coisa, hein? É o 13º título. Tomara que o Brasil, Napoleão, esteja recuperando essa hegemonia no futebol, né? Desde a base até o profissional. Isso com certeza vai refletir na equipe profissional, que o respeito, né? Como a gente costuma falar na roda de brincadeira, na resenha, né? Tomara que o respeito pela camisa da seleção brasileira, pela camisa amarela, volte no futebol, né? As pessoas já vão jogar com o futebol olhando e imaginando de uma outra forma, né? Que isso tinha acabado. Vi alguns jogos até na Copa do Mundo agora aí, times não tem expressão nenhuma no futebol, jogando de igual para o Brasil. O Brasil perdeu aquela identidade de as pessoas entrarem e opa, vamos esperar um pouquinho mais, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Agora não, eles encaram como se fosse um jogo normal. E graças a Deus, tomara que o Brasil esteja no caminho certo, recuperando esse respeito, recuperando essa imagem no futebol mundial. Olha, já, antes eu quero parabenizar o técnico Felipe Leal, né, que pegou esse time meio desacreditado, formou um time coeso, né, e conquistou o título. Muitos bons jogadores aí, muitas promessas, né. E a imprensa é o seguinte, o cara fez uma embaixadinha bonitinha, matou no peito, já tá dizendo que é craque, né? Tem que ir devagar. Essa rapaziada aí, os garotos sub-17, tem que ir com calma, né? Tomara que essa safra aí, a safra do Vinícius Júnior foi uma safra sensacional, né? Teve muitos jogadores de qualidade. Tomara que essa aí, eu destacaria aí o trio de ataque. Esse menino do Fluminense é brincadeira. Esse cara faz de gol, é brincadeira, né? O Lohan, que já tá no time profissional, né? Esse menino do Vasco também. O Ryan, o Riquelme, o Lohan. São vários jogadores aí que na seleção realmente mostraram que é uma safra que é tão boa quanto o Vinícius. Porque tem jogadores também que ainda não foram para lá. Tem jogadores que... caso o Hendrick, Palmeiras, ele não foi. Tinha idade, não foi, o Palmeiras liberou. Ou seja, tinha outro jogador no Flamengo também que fenômeno, o Flamengo não liberou. Pois é. Então vamos ver. Mas vamos com calma. Essa safra. Vamos aguardar com calma. Olha, daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, resultados, os jogos, com matérias, com entrevistas, com vestiários. Antes, porém, eu quero chamar ele, né? O nosso grande repórter, Sebastião Paes. Dá um recado aí, Sebastião. Boa tarde, Napoleão Nascimento. Boa tarde, amigos do programa Momento do Esporte. A gente começa o nosso recado de hoje informando que em um evento realizado em Zurique, na Suíça, a FIFA fez um sorteio na última sexta-feira para a Copa do Mundo Sub-20, que ficou definida, será na Argentina. O Brasil caiu no grupo com Itália, Nigéria e República Dominicana. E a competição terá início no dia 20 de maio. O Brasil estreia contra a Itália dia 21 em Mendonça. A grande final será dia 11 de junho. Campeão pela última vez em 2011, o Brasil vai em busca do hexacampeonato, que além de 2011, a equipe que contava com Felipe Coutinho, Dudu, Oscar, Danilo, Casemiro e Fernandinho, a seleção brasileira também conquistou o torneio nas edições de 83, 85, 93 e 2003. Ainda sobre a seleção sub-20, os canarinhos golearam o Bixtão por 4-1 em um amistoso no último sábado em Jerez de la Frontera, na Espanha, inclusive se preparando já para o Mundial na Argentina. Após ir para o intervalo em desvantagem no placar, o Brasil de Ramon Menezes teve grande atuação no segundo tempo e contou com um grande jogo de Kevin, que participou dos 3 gols dos 4 do Canarinho na partida, e Ronald de cabeça definiu o resultado para o Brasil. E para encerrar, mais 2 informações. Ainda sobre o Sub-20, a arbitragem brasileira terá 4 representantes na Copa do Mundo. A lista foi divulgada pela FIFA na última quinta-feira e os profissionais escolhidos pela comissão de árbitros são o árbitro Ramon Abate Abel, os árbitros assistentes Guilherme Dias Camilo e Rafael da Silva Alves, e o árbitro de vídeo, árbitro assistente de vídeo do VAR, será Rodolfo Toschi Marques. E encerrando, a CBF divulgou que a média de idade dos mais de 700 jogadores inscritos pelos 20 clubes para a disputa do Brasileirão Série A de 2023 é de 25 anos. Há na competição muitos jovens, alguns com 16 anos, e vários veteranos como o goleiro Fábio do Fluminense, que tem 42 anos.
O elenco mais jovem da competição é o do Vasco e do Bragantino, viu? Cuja média de idade é de 22 anos. Já entre os clubes com média de idade mais velha estão o América Mineiro, com 27 anos, seguido por Fortaleza e Goiás, com 26 anos. É isso aí então, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Valeu demais, obrigado Sebastião Paes, muitas informações atualizando, viu? Fala agora do Vasco, fala mal do Vasco. É por isso que o Vasco tá correndo pra show, tem uma garotada lá, né? Muitos inscritos, né, no Campeonato Brasileiro. Muito, bastante, mais de 1.000 atletas inscritos aí, então a tendência é que vai cadastrando cada vez mais jogadores. E ainda tem outra janela ainda que vai abrir. Vai vir mais cadastro de... O Brasil é um celeiro de craques, né? Indiscutivelmente. Bom, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Falar do Campeonato Brasileiro. A rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que começou no sábado, terminou no domingo. E vai... Quer dizer, terminou não, porque hoje ainda teremos um jogo, que é o jogo do Botafogo, lá na Fonte Nova. Contra o Bahia. Contra o Bahia, né? Pena que o nosso comentarista Rodrigo Nascimento não estava aqui no programa de sábado, senão ia ser uma guerrinha danada, né? Mas vamos lá, vamos aos resultados, né? No sábado tivemos a vitória do São Paulo em cima do América Mineiro por 3-0, uma vitória surpreendente. O América, o futebol é bonito por isso, cara. Não é uma ciência exata, né? No vôlei, no basquete, aquele time que tá melhor, vai, atropela. O América amassou o São Paulo. São Paulo fez 3-0. É surpreendentemente. Tivemos também a vitória do Fluminense em cima do Atlético Paranaense por 2-0. Também foi um jogo difícil, mas o Fluminense está voando baixo. E o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0. Além do empate do Cuiabá com o Bragantino em 1-1. No domingo, o Flamengo perdeu para o Internacional. Domingo, o jogo pela parte da manhã. O jogo foi 11 horas. Perdeu de virada. Meu pai. Chorando, pede aí que ele vai trazer lenços para você, meu amigo. O Vasco empatou com o Palmeiras, chegou a estar vencendo por 2-0, cedeu o empate. O Santos e o Atlético Mineiro empataram. Curitiba perdeu mais uma vez, dessa vez em casa. Dessa feita em casa por 3-0 para o Fortaleza. Fortaleza tá voando baixo, hein? Cuidado com Fortaleza, hein? Fortaleza tá voando baixo. O Goiás meteu 3-1 no Corinthians. Rapaz, teve um apresentador aí, cara, que mete o malho do Flamengo, desde a época que o Vitor Pereira veio para comandar a equipe. Ontem não sabia o que falar. Né? E continua aquele problema lá do Cuca, que daqui a pouco vocês vão comentar, dar uma pinceladazinha, vocês dois, eu não quero nem me meter, né, nesse assunto, que esse é assunto familiar. E hoje, nós teremos o Botafogo enfrentando o Bahia lá na Boa Terra. Na Fonte Nova. Meu rei, Bahia! Vamos lá, Bahia! Então o Botafogo, o Zé Carlos vai acompanhar através da rádio dele. Estamos comunicando, Zé Carlos, o maior Weber do Brasil e do mundo, vai acompanhar, está fazendo rede com a TV Verdade lá da Bahia, da Rádio Weber, meu querido amigo Zé Carlos. Então, fechando aí, o Bahia e o Botafogo, hoje às 20 horas. Esse jogo, já vou pegar logo o prognóstico de vocês. Vamos lá. Não, eu dei 2-1. 2-1. Vai mudar o prognóstico? Não, continuo 2-1 pro Botafogo em cima do Bahia, lá dentro. E com 2 gols do Eduardo. Tá valendo isso? Ele tá muito esperançoso, né, cara? Eu vou ficar aqui, né? Se fosse no palpite da secação, seria 1-0 Bahia, mas vou pelo empate lá. Empate? Empate 1-1. O Botafogo tá crescendo de produção, meu amigo. O Botafogo tá muito bem, obrigado. Não sei não, hein? Bom, dito isto, quero mandar o meu abraço lá para São João de Meriti, onde todo mundo tá... Olha, tem um restaurante lá que eu não posso citar o nome aqui, então a direção vai querer depois. Restaurante grande, Zé Carlos conhece. Restaurante grande, que todos os carros param ali da Dutra, né? Para fazer lanche, para almoçar. Zé Carlos sabe qual restaurante que eu estou me referindo, em São João de Meriti, é muito conhecido. Então, eu vou me encontrar lá com o meu querido deputado, é o nosso querido irmão, deputado Bebeto, deputado federal, e a gente vai conversar, porque tem coisas boas que poderão surgir aí no futuro aqui para o programa Momento do Esporte.
Agora, em vez de falarmos do clube do seu coração, né? E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem, William? Pois é, do tricolor das Laranjeiras. Bota aí o escudo do Fluminense, bota o hino do Fluminense, que sem o escudo. Bonito, hein? Bonito, né? Show de bola. Então fala aí fala do Fluminense, que não tomou conhecimento do adversário, meteu 2-0. Enquanto você tá falando do noticiário, o William já vai botando os melhores momentos, porque aqui é vapt-vupt, que é rápido, entendeu? Fluminense, boa vitória. Me fala aí das novidades do Fluminense, que já vai voltar a jogar no meio de semana. Exatamente. O Fluminense vai muito bem, obrigado. Jogou, né, em casa cheia, Maracanã lotado, enfrentou um time que também vinha de um bom resultado na Libertadores, que venceu a equipe do Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. E o Fluminense jogou como vem jogando, com autoridade, pressionando o adversário, sempre em busca do gol, sempre com a posse de bola, deixando o adversário muito pouco ter condição de atacar o seu setor defensivo, e acabou fazendo os seus gols. Lembrando que o Cano, ele já está aí numa sequia, não tem feito os gols, mas em compensação, o zagueiro Nino, meu amigo, segundo gol que ele fez de cabeça, Nino não para de fazer gol. E por enquanto, na tabela de classificação, o Fluminense é o único 100%. Só não gostei porque a filhinha dele, quando ele entrou em campo, ficou chorando, tadinha. Não, mas ele alegou que foi um erro dele. Ele acabou dando um grito que acabou assustando a Olha aqui, vamos então aos comentários abalizados do Rodrigo Nascimento, nosso comentarista, técnico, comentarista técnico. O Fluminense não para de ganhar. Isso aí é momento, esse time vai continuar o embalo até o final do campeonato? Não, isso não é momento não, isso é trabalho, muito trabalho do Diniz. O Diniz, como a gente vem sempre falando aqui no programa, né, o Diniz acertou o time do Fluminense, ele tem o time do Fluminense na palma da mão, ele sabe a hora de pressionar, ele sabe a hora de descansar o time com um toque de bola. Ele joga com a linha bem avançada, consegue fazer um trabalho de bola diferenciado que hoje no futebol brasileiro não tem. Ele conseguiu implantar isso, estão há quase 2 anos no cargo, não tenho certeza assim, mas há quase 2 anos no cargo. E o time é aquele famoso funciona sobre música, né? Ver o Fluminense hoje jogando, quem não torce o Fluminense, dá gosto de ir para o estádio ou de sentar na frente da televisão e ver o Fluminense jogando hoje. Pelo toque de bola, pela seriedade, pelo comprometimento dos jogadores, pela seriedade da comissão técnica, da diretoria do Fluminense. O Fluminense está colhendo os frutos na hora certa. Agora, eu vou falar uma coisa para você, hein? No segundo tempo, o Atlético Paranaense voltou outro, pressionou e só não obteve um golzinho porque o Papai do Céu não quis. E esse recuo do Fluminense é normal? O Diniz até na entrevista, não sei se vai passar aí hoje, mas o Diniz fala assim, há momentos no Fluminense que eles tiram o pé, ele até usa a expressão assim, a gente sabe suportar o sofrimento. Porque é a hora que ele tira, né, ele baixa a linha dele, descansa os jogadores com um placar ali de 2-0, ele consegue tirar um pouco o pé e fazer com que o time só trabalhe a bola e tente jogar só no contra-ataque para poder poupar, creio eu, que a parte física dos jogadores não ficar por causa das competições também que o Fluminense está disputando secundário. Bom, vamos então agora ver, curtir. Aí, você já viu o momento do esporte sem uma coletiva, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Vamos então à coletiva do Fernando Diniz. Em cima do prato, debaixo da agulha, bota aí pro mundo todo assistir a coletiva do Fernando Diniz falando sobre essa vitória do Fluminense, meu querido William. Infelizmente, a gente precisa ganhar e o Felipe Melo jogar bem pra gente poder fazer isso. Porque senão muitos acontece de acabar do jeito que queriam acabar com a carreira dele. E espero que ele consiga, que ele tenha um pouco mais de folga também dos outros, que enxergue ele como o grande jogador que ele é um grande personagem do futebol. Então eu estou muito feliz por isso. Em relação à sequência, aí você fala assim da sequência dele, por que ele está saindo? Porque o Felipe Melo ele tem 40 anos quase, ele está muito tempo sem jogar partidas seguidas, a gente joga de uma maneira que o zagueiro é exigido para construir, para defender, então ele não fica numa situação só ali como ele jogava de 5, por exemplo, tradicionalmente até do Palmeiras, mais de ficar guardando a opção, então acabava correndo um pouco para frente, um pouco para trás, então ele está se readaptando a jogar de um jeito diferente da idade que ele tem. O mesmo por Marcelo, de uma certa forma. Marcelo, ele jogou 3 partidas seguidas, praticamente foi em 2019.
Então, assim, tem um processo adaptativo do jeito da gente jogar. Então, o que aconteceu com o Marcelo já foi um feito maravilhoso. As 3 partidas que ele jogou sequencialmente foi determinante também para o nosso título. Então, são jogadores que a gente precisa fazer a leitura e saber se a gente quer jogar eles com sequência. Pode ser que daqui a pouco, eu não sei o que vai acontecer, pode ser que daqui a pouco o Felipe consiga jogar 100 minutos. Hoje, daqui 3 dias, jogar 100 minutos, a gente não sabe. Eu não coloco o limite. O limite que vai determinar vai ser o tempo. O tempo que vai mostrar quanto o Felipe aguenta e quanto o Felipe não aguenta. Em relação à sequência de não tomar gol, o sistema defensivo, claramente são todos jogadores. Claramente. Então não tem o dia que tomar gol, a gente tem aquela mania de botar a culpa na defesa. Muitas vezes, quando a gente toma gol, a culpa, se for analisar segundo os critérios que a gente tem interno, a culpa é de muita gente que às vezes não aparece na foto e na análise da imprensa e no olhar do torcedor. Então o time está muito comprometido e aí isso acontece muito por conta daquilo que o Cano e o Ganso entregam na marcação, que consegue proteger o sistema defensivo. Valeu demais. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Um abraço para o Luiz Carlos lá da Baixada, né? E também para o Paulinho Silva de Campos do Goitacazes. Todo mundo curtindo, parabenizando o programa. Mas se você não está gostando do programa, participe também. Aqui é democracia total, né, Rodrigo? É verdade. Ele pede para mandar um abraço aí também pro Lino, falar do golaço do Lino. Nino, do zagueiro do Fluminense, né? É. Fez o golaço realmente. O Fluminense vem jogando bem. Ô, meu querido Marcos Salles, conclua, por favor, o noticiário do Fluminense. O Fluminense que agora vira chave, né? Vira chave. Vai para a Copa do Brasil. Treinou hoje pela manhã, tá? Embarca de tarde em voo fretado, tá? Vai enfrentar a equipe do Paysandu, jogo de volta. Tem a vitória de 3-0 aqui, quer dizer, pode perder por 2-0, classifica 3-0, que é difícil o Fluminense perder. Vai para os pênaltis acima de 4 gols, o Fluminense não vai perder acima de 4 gols, é impossível, o Paysandu. E aí o Fluminense passa a próxima fase da Copa do Brasil. Sendo o seguinte, o Fluminense não vai retornar ao Rio de Janeiro. Não, vai direto para o Ceará, porque sábado enfrenta a equipe de Fortaleza, 16 horas, no Castelão. Então o Fluminense vai iniciar essa viagem agora e só vai terminar no próximo domingo. Muito bem. Fechando então o noticiário do Fluminense. Já tá no papo? Não, eu acho que o Diniz deve dar uma poupada. Não. Ele vai poupar alguns jogadores. É brincadeira, Marquinhos, só para te contrariar. Não, mas ele vai poupar alguns jogadores. Eu acredito que ele não vai utilizar a força máxima contra a lógica seria isso, né, cara? Porque vai ter um jogo difícil, que lá em Fortaleza isso. Realmente ele tá, é complicado jogar lá. Tá querendo dar seguimento no Brasileiro, quer continuar como líder do Brasileiro e deve deixar a galera em stand-by ali, os espera, como a gente costuma falar no futebol, né? Se o Paysandu apertar um pouquinho o jogo ali e ver que vai dar, ele deve colocar essa galera aí no segundo tempo, ou coisa assim. Vai dar uma colher de chá pro Cano. O Cano é fominha. O Cano vai querer jogar. O Cano é fominha. Até custo pra distância ele quer participar. Agora, o certo seria dar uma folga aí pro Cano, pro Keno, próprio Paulo Henrique Ganso, que é a cabeça pensante do time, né, irmão? Lembra quando a gente falava aqui, até que eu comentei no último programa, que a marcação em cima do Cano, né? O Cano acho que só teve uma oportunidade nesse último jogo de fazer o gol, que ele botou a bola por cima. Mas que a marcação em cima do Cano ia aumentar. Acho que ele tem que começar a se movimentar um pouquinho mais, fazer uma coisa mais estratégica para poder sair dessa marcação e voltar a marcar. Eu fico preocupado pelo seguinte: o Cano, ele tem doado muito para o time. Ele volta, quando o time está sendo atacado, ele vem sabe? Pô, ele é um baita do atleta, né? Ele não fica só lá na área esperando a bola. Ele entrega total, né? Então a entrega dele é fantástica. Então, isso aí pode repercutir lá pra frente, entendeu? Porque ele não é um jogador, não é um garoto. Acho que ele tem 34, 35 anos já. Mas na entrevista do próprio Diniz ele falou sobre isso, né? Sim, ajudar da entrega dele, né? Não só o Cano, quanto como o Ganso também. O Arias, vai e volta. Então, realmente, é difícil. Tomara que o Fernando Diniz é um baita técnico. Agora, um maldoso igual você... me diz o seguinte: o Fernando Diniz está fazendo uma baita campanha. Já está fazendo, não, já fez desde o ano passado. Verdade. Mas no São Paulo foi assim também. Ele começou bem, chegou na liderança até quase que a 8ª, 10ª rodada, e depois São Paulo começou a cair. Meu amigo, aí é outro departamento. Eu queria a tua opinião em relação a isso. O Campeonato Brasileiro, ele... Vou começar aqui pelo Carioca. O Carioca foi muito bom para os times como o Fluminense, como o Vasco e como o Botafogo para treinar, por exemplo, contra o Flamengo, que é um time de alto nível, tem grandes peças.
quando você chega no Campeonato Brasileiro, eu acredito que até ali a 8ª, 10ª rodada, você começa a ver o quem é quem. Quem é o bicho-papão, quem não é, entendeu? Quem vai dar... Porque agora no Brasileiro os times começam a se estudar, começam a estruturar, ver a realidade, que é um outro campeonato, que é um campeonato mais sério, não é o estadual que cada clube seu estava acostumado a jogar, e começa a ver, encarar agora as feras, encarar agora os bichos-papões aí, para ver quem é quem. Então a partir da 8ª, da 10ª rodada, a gente já consegue falar assim, opa, esse aqui não é fogo de palha. Porque a gente vê alguns times aqui no início do campeonato, dá aquela largada, mas é igual corrida de cavalo, como a gente costuma falar, não é de largada, Cavalo é de chegada. Paraguai. Cavalo Paraguai. É de chegada, você tem que aguardar ali o desenrolar, quem tem mais elenco, quem tem mais estratégia, quem entrosou mais, quem entendeu mais o estilo de jogo, quem entendeu mais o adversário, jogar fora é uma coisa, jogar em casa é outra, e por aí vai. Eu acredito que lá para a 8ª, 10ª, a gente vai ter uma noção aí de quem é o bicho-papão, quem é o grande, um dos grandes aí a conquistar o título ou se destacar nesse Campeonato Brasileiro. Valeu. O diretor já tá falando aqui. Chega de falar. O Fluminense tem que falar muito. O Fluminense é o líder, isolado do campeonato, meu irmão. Pelo amor de Deus. Dá um tempo aí. Pô, tem que falar muito do Fluminense. Por enquanto, o único sempre. Pois é isso aí. A torcida tricolor fica com um sorriso de orelha a orelha. Vou sair do Fluminense, meu querido diretor. Vamos falar agora, sabe de quem? Do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas Flamengo. A torcida está apta para saber o noticiário. Porque sabe que aqui a gente não inventa, não. Aqui, se é para bater, a gente bate. Se é para falar bem, a gente fala. Bota aí o escudo do Flamengo, já tá aí o escudo, já tá o hino. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo que começou bem. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Antes de pedir o noticiário do Marquinhos. Pelo amor de Deus, torcedor do Flamengo, tem um pouquinho de paciência. Pô, o técnico não pode mexer no time, não pode, olha, o técnico está acostumado a trabalhar na Europa. Na Europa, ninguém tem cadeira cativa, não. Na Europa, o cara barra Neymar, barra grandes jogadores. Pô, aquele Modric ficou barrado um montão de tempo, é um baita jogador, um dos melhores do mundo. Então, pô, nós temos que mudar o nosso conceito. Pô, bastou ele tirar o Pedro ontem, o cara foi igual Cristo. Foi crucificado. E tem muitos treinadores no mundo todo, né? Todo mundo acha que sabe mais do que os outros. Eu tô aqui ao lado de um treinador, tá? Os caras acham que sabem demais. O cara tirou o Pedro ontem, que queria mudar o esquema tático. Daqui a pouco o Rodrigo vai falar sobre isso. Pronto, o mundo caiu na cabeça do cara. E eu, sinceramente, eu vi mudança no time do Flamengo. Estou confiante no time do Flamengo. Fale do time aí que foi surpreendido. Surpreendido não. Faltou um pouquinho de maturidade pra trazer pelo menos um empate. Porque, pô, uma zaga daquela, rica, o que é? Tomar um gol do lateral, pô, tá de brincadeira. A cobrança de lateral tá de brincadeira. Fala do Flamengo aí, enquanto o William vai botar os melhores momentos. Pode botar os melhores momentos que o Marquinhos vai falar do Flamengo. A estreia do Sampaoli no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Internacional, o jogo do Mauá, 11 horas da manhã no Beira-Rio, o jogo do Mauá. Lotado, né? A torcida do Internacional foi em grande 47 mil pessoas. Houve uma mudança em relação à escalação que a gente passou aqui, que era uma base que a gente porque ele surpreendeu a toda, botou o Gerson mais à frente, mas o X9 lá do Ninho do Urubu continua, porque já tinham passado a escalação pro Mano. Exatamente. Então o que acontece? Ele acabou fazendo essa mudança, né? Ele entrou com o Everton Ribeiro, sacou o Marinho, eu até achava que ele ia sacar o Vidal, mas ele sacou o Marinho. E o time fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo, né, foi assim, aquele primeiro meio tempo... sonolento. E muita disputa de meio campo, muita dividida, porque também o futebol lá no Sul é aquele futebol de muito futebol contato, pegado, né? Futebol pegado. Não é um futebol desleal. Não é, mas é muito rígido, né? Então o Flamengo teve dificuldade no primeiro tempo. No segundo tempo, o time passou a se soltar um pouquinho mais. O Gerson começou a aparecer mais no jogo. Pra mim, o Gerson foi o melhor jogo. Foi um dos melhores jogos do Gerson Flamengo. Tanto que na sequência ele fez um lençol no goleiro. Pelo amor de Deus, lençol curto, fez 3 embaixadinhas antes de botar a bola, um golaço do Gerson. E na minha opinião, a partir daquele momento, eu achava que o Flamengo ia até criar outras oportunidades. Teve. Quando tava 1-0 ainda, eles perderam o gol debaixo da trave ali, a bola não queria entrar. Tem dia que a bola não quer entrar. Tem dia que a bola não quer entrar. Exatamente. E aí, o Mano
viu que estava mais perto do Flamengo fazer o segundo do que o Internacional de chegar ao seu primeiro gol, fez 2 mexidas. E aí ele contou com a sorte, né? Foi bafejado pela sorte. Aquele cara, aquele menino vai demorar 1 ano e não vai fazer aquele gol que ele fez na sobra ali, né? O Maurício entrou, fez 2 gols. Quando fez o primeiro gol, o Flamengo sentiu. Quando fez o gol, o Flamengo sentiu. O empate, né? O gol de empate, o Flamengo sentiu, baixou um pouquinho ali, e aí ele foi surpreendido pelo aquele contra-ataque, né? E aquele chute que ele acertou, foi um chute que ele vai tentar ir 100 vezes. 100 vezes vai ser difícil ele conseguir encaixar um chute igual aquele. O cara entrou iluminado, pelo amor de Deus, cara. Agora, não é reclamação. Eu tenho recebido muitas ligações de torcedores do Flamengo, de chefes de torcidas organizadas, pedindo para me falar aqui. Eu vou falar a minha opinião com a base que eu tenho de 35 anos de televisão. Foi feito o treinamento dos árbitros. A CBF gastou uma grana, mas eles continuam com falta de critério. Aquele lance do segundo gol, não é choro de rubro-negro, mas aquele lance do segundo gol, o cara simulou pênalti, era para ele ter parado o jogo, dado o cartão amarelo, que é a regra, meu irmão. Tinha que ter dado o cartão amarelo pro cara, ele não deu, a jogada seguiu e o Maurício fez o gol. Então, tá aí. Estou falando como jornalista, não é como torcedor não. Quero agora a opinião do Rodrigo, que é o treinador de futebol e que pode endossar ou discordar, porque aqui é democracia. E aí, Rodrigo? Não, concordo plenamente com você. A regra, como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara sobre isso. Ele tinha que ter parado o jogo e dado ali lance ali, 2 toques e marcado a favor do Flamengo. Pô, o cara se jogou, a televisão mostrou 200 vezes. Agora, concordo também com o que foi falado aqui, né? O Flamengo melhorou taticamente. Você vê o Flamengo hoje diferente, trabalhando um pouco mais a bola, utilizando, aos poucos já tendo a cara do Sampaoli, utilizando o goleiro para fazer aquela saída de 3 ali. Mas no primeiro tempo o Flamengo estudou muito a parte do Internacional, trabalhou a bola, errou muito o passe, que eu achei que prejudicou muito a saída rápida do Flamengo. O Internacional, concordância com vocês aqui, é um time que tem de muita pegada. Então o Flamengo tinha que tocar essa bola um pouquinho mais rápido e acertar um pouquinho mais esse passe. Mas você vê hoje as linhas do Flamengo mais próximas, você vê jogadores conseguindo trabalhar a bola, tendo atitude, acreditando mais no passe, acreditando mais nas jogadas. Teve uma jogada de lance até que foi o gol anulado. O Gerson saindo pela esquerda, o São Paulo usava ele no Olympique dessa forma. Foi jogando... a unha, apareceu a unha lá do... o São Paulo usava ele no Olympique, jogando dessa forma, saindo ali pela esquerda e dando essa opção. Mas eu ainda estou preocupado, Napoleão e Marquinhos, com uma questão de marcação do Flamengo. O lado esquerdo do Flamengo, isso, o Ayrton Lucas, ele vai muito, os 2 gols saíram ali nas costas dele. É uma questão de ajuste. O segundo gol, o Flamengo já não tinha mais o Léo Pereira. O Léo Pereira estava bem demais no jogo, pô. Entrou o Rodrigo Caio, entrou meio frio. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ali, eu lembro na época do Jorge Jesus que tinha o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz ia muito ao ataque. Atacou, ele já trazia o volante pra cá pra fazer aqui, o Felipe Luiz voltava por dentro. Então a questão de ajuste, você pegar ali o Ayrton e falar, Ayrton, ó, quando tiver ruim, você perdeu a bola lá, vem pelo meio, já desloca ali o Thiago Maia pra lá, pra fazer essa cobertura. Eu acho que só ajeitar essa parte defensiva do Flamengo ali, eu acho que melhora muito. Me agradou muito no segundo tempo, Marquinhos, a questão do Thiago Maia jogar à frente da zaga. Protegeu mais ali, apesar de ter sido esse gol ali pela esquerda. Fez um partidaço também. Mas o Flamengo jogou mais. Eu gostei também do Rei Arthur, do Arthur Vidal. Gostei do Vidal, a saída de bola dele, né? Com poucos passos. Ele tem um toque diferenciado, um toque, ele adianta, acelera esse passe do Flamengo, não tem aquela retenção de bola ali no meio campo. Agora, Napoleão, em relação à reclamação da torcida, da saída do Pedro, daqui a pouco o São Paulo vai explicar. Sim. Daqui a pouco ele vai explicar. A saída do Pedro. Mas eu acredito que a torcida viu uma coisa que eu estou reparando. O Gabigol, ele além de não estar vivendo um bom momento, ele parece desinteressado. Teve uma hora que ele pegou a bola no meio de campo, ele parou, parecia que o juiz tinha apitado uma falta, ele ficou parado no meio de campo com a bola nos pés. A gente vai ouvir o São Paulo, já o William já está colocando o ponto, mas eu quero dizer o seguinte, eu falei em relação a isso,
pela bronca da torcida de ter tirado e não ter tirado o Gabigol. Mas eu posso explicar aqui na parte técnica. Quando você joga com um time ali, que o Internacional no segundo tempo também adiantou a linha de marcação dele, e o Pedro ali, ele não consegue, ele fica em cima do zagueiro, ele não abre espaço. O Gabigol não, o Gabigol se movimenta para um lado para o outro. Então a opção de quem tá saindo pelas beiradas, né? Isso aí, fazer ali com que aquele rapaz, o Matheus França, ele faz esse facão bem por trás dele ali, abriu espaço para o Marinho entrar, tanta vez que o Marinho entrou, acho que umas 2 ou 3 vezes, tentou umas 2 bolas fatiadas pro gol, deu mais oportunidade, o Pedro não, o Pedro só fica estático ali. Sim. Ontem foi um jogo que, no meu ver como treinador de futebol, o esquema do Pedro não deu certo para ele. Ia ser anulado, porque ainda mais que o Mano colocou mais um zagueiro lá. E eu tenho uma reclamação assim, ele é um cara jovem, talentoso, promissor, mas Pedro, você não é maior que o Flamengo. O Flamengo está anos-luz na sua frente, você tem que baixar sua bolinha, você tem que entender que o clube Flamengo, a entidade Flamengo é mais importante. O Gabigol, que tem mais história, que tem mais, já jogou na Europa, jogou tudo, tem mais gols, tem uma história a mais com o Flamengo, ele já entendeu isso. Lembra quando ele chegou no jogo e falou assim, olha, nesse esquema tático aqui, eu não me adaptei e eu prefiro ficar no banco do que prejudicar o Flamengo. O Pedro tem que baixar a bola dele, calçar a sandáliazinha da humildade e falar assim, olha, beleza, para sair, saiu, dá resposta dentro de campo com gols. É isso que ele tem que fazer, não é ficar chateadinho de biquinho, não. O recado foi dado aqui pelo Rodrigo Nascimento, que é o nosso comentarista, treinador de futebol atuante. Nós vamos agora, você falou do Sampaoli, né? O William já está dando sinal de que já está no ponto. Vamos ouvir então o técnico do Flamengo, o Jorge Sampaoli, o que ele tem a dizer, sobretudo, por essa reclamação que parece que a nação rubro-negra, o mundo acabou, porque ele tirou o Pedro. Roda aí o VT do Sampaoli. Yo pienso que con tanto dominio o Timmy tendría que haber concretado más. Faltó eficacia en el último toque en el área. Es verdad de que si uno piensa Pedro en Nou Campo, la sustitución tuvo una relación directamente con que el equipo necesitaba más volumen. En el cambio de Pedro el equipo estaba neutro, jugando. Entonces yo cuando veo que el team está neutro, tomo decisiones. Era un centro delantero u otro. Y tomé la decisión de que juegue, en este caso, Gabigol. Yo pienso que la respuesta tendrá que ver con que Otimi encuentre una idea posicional de jugar, que adquiera el protagonismo que yo pretendo o que yo pretendo de juego en todos los lugares donde yo estive. Y creo que también entrenador, la carrera de entrenador, y más acá en fútbol brasilero, vive del momento del jugador. Si el jugador hace 40 goles, obviamente que el entrenador tiene más vida y la idea es muy buena. Pero si el jugador no está contundente, hoy si nos vamos sin nada y nos vamos pensando que hicimos todo mal. Y simplemente creo que hicimos mal, estuvimos mal en los detalles y estuvimos imprecisos en el área rival. Então, a entrevista do Jorge Sampaoli. E eu queria também fazer mais uma colocação aqui. E aqui o Marquinho, também o Rodrigo, Marquinho aqui, o Rodrigo aqui, externasse a sua opinião. Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Os caras, eles não param de falar mal. Já estão dizendo, já estão querendo jogar o treinador contra os jogadores. Falaram que, porque ele falou normal. Ué, nós tivemos muita oportunidade, a culpa não foi minha. Os jogadores que não fizeram. Você é alguma. Tá criticando o jogador, Rodrigo? Você que é treinador? Não, e o São Paulo ele veio, né? O Flamengo precisa de um choque de ordem. O Flamengo precisa de cada jogador entender o seu lugar no Flamengo. Precisa entender que não é um bom momento. O Davi Luiz, barraram ele na linguagem. Não foi nem escalado, nem viajou com a equipe lá pro Rio Grande do Sul. Eu acho que tem que ser feito isso. Ó, você não está bem fisicamente, você tem que trabalhar isso, fica aí e trabalha. Então acho que o Flamengo precisa disso no momento, precisa entender que é preciso um choque de ordem lá para as coisas voltar ao normal, para voltar às vitórias. E tem que ser feito dessa forma. O treinador tem que ter autonomia, tem que ter autoridade, tem que ter moral entre os jogadores. Os
jogador tem que baixar a cabeça e trabalhar. Mas todos os jogadores, todos, eu disse todos, estão falando bem do São Paulo, estão elogiando, inclusive esse que vai participar conosco agora, que está jogando demais, né? Que é o Fabrício Bruno. Ele vai falar aí, ele, na saída lá da zona mista, ele falou sobre o trabalho, sobre o jogo. Bota o Fabrício Bruno aí, meu querido William. A gente reclamamos por causa da simulação, né? Hoje em dia que simulação é tiro livre indireto e cartão amarelo, ele deixou o jogo seguir. Mas faz parte, agora é trabalhar. Viemos aqui, fizemos um grande jogo. Controle praticamente total. A gente sabia que a equipe do Inter era uma equipe que joga muito na transição. Eu trabalhei com o Mano Menezes e conheço bem. A gente, a maioria parte do tempo, conseguimos neutralizar. Infelizmente, 2 lances, 2 gols, paciência. Como é que fica, né? Como é que é o gosto? Porque o time criou bastante, principalmente no segundo tempo, sai na frente e acaba tomando a virada. Como é que avalia também esse 2-1? Cara, igual eu falei, é início de um trabalho. Eu acho que já dá pra ver a cara do São Paulo no nosso time. E acho que no segundo tempo, principalmente, entramos com a intensidade um pouco mais baixa do que foi o primeiro. Então, coisa que a gente vai melhorar durante o trabalho, durante o processo, pra gente aguentar suportar os 90 minutos na intensidade que o professor pede. Ter cabeça boa, tranquilidade. Quarta-feira temos uma decisão em casa e, sem dúvida nenhuma, fazer um grande jogo e sair classificado. Aí, Rodrigo, queria que você comentasse em cima dessas declarações do zagueiro Fabrício Bruno. É aquilo que a gente vem falando aqui, né? Respeita o trabalho do São Paulo, ele reconhece que o São Paulo é um excelente treinador. O Flamengo, aquilo que a gente estava falando aqui, já está começando a pegar o DNA, pegando o jeito do treinador, o jeito da saída de bola. Você vê o Flamengo hoje fazendo uma marcação sob pressão, uma marcação pós-perda que a gente chama no futebol, né? O setor que perdeu a bola já abafa ali. Você vê jogadores com mais vontade, fazendo isso com mais empenho, que não via fazendo com o Vitor Pereira. Devagarzinho ele vai moldando, né, cada setor do campo, tanto no ataque, quanto no meio campo, quanto na saída de bola, a gente vê algo diferente. Eu elogiar aqui o Wesley, né, que o garoto de 19 anos jogou muita bola. Personalidade do moleque, hein? Muita bola. Tem que trabalhar um pouquinho a parte de cabeça dele, que ele teve uma hora ali que deram a cacetada nele, ele quis revidar. Mas é um outro Flamengo, é uma outra metodologia de jogo. Eu acredito aí que o Flamengo vai estar já disputando de igual para igual e igualando esse jogo aqui. Essa partezinha que ainda falta ainda ali, que é ajustar um pouquinho ali a parte defensiva e essa última bola lá para chegar no Gabigol, para chegar no Pedro, tem que chegar com mais qualidade para ser efetuado melhor o arremate a gol. Olha aqui, Mi. Fecha aqui, Mi. Parem de ficar colocando chifre em cabeça de cobra. O Jorge Sampaoli assumiu o time agora. Ele trabalha pra dedéu. Hoje, 8 horas da manhã já estava lá no Ninho. O cara é um albatroz, o cara trabalha muito, o cara realmente é sensacional. E ele vai dar jeito no time do Flamengo, tenha certeza disso. É só ter calma. Parem de ficar criticando, o cara começou agora, pelo amor de Deus. Fala aí da programação do Flamengo aí, Jorginho, o Marquinhos. O Flamengo vira a chave, agora enfrenta o Maringá, Maracanã, 21 horas na quarta-feira. E tudo para reverter o placar. Falando aí que o Arrasca pode ter chance de voltar, é verdade? Olha, eu acredito que é melhor aguardar um pouquinho lá pro jogo contra o Botafogo. Tem o jogo do Botafogo logo na sequência. E o que acontece? O jogador, quando ele volta de contusão, que nem é o caso dele, que está muito tempo parado, eu acho que esse jogador ele tem que ir sendo utilizado aos poucos. Né? Fica no banco de reserva, joga 25, 30 minutos e vai indo e vai, a cada jogo ele vai aumentando a carga de minutagem do jogador. Porque botar o jogador tá voltando de contusão, ele não vai render, não tem como ele render. Eu quero saber o seguinte, para nós fecharmos aqui, temos o desfecho final do Rodrigo. Você acha que dá para o Flamengo reverter essa situação? Tem que fazer 3 gols em cima do Maringá? Apesar que o Maringá até perdeu mais 2 ou 3 jogadores aí, já não é mais aquele time que venceu, não. Não, o Flamengo com certeza vai reverter essa situação, com certeza disso. Fecha aí então, Luciano. O Flamengo para esse jogo do Maringá, o Flamengo deve ir com força total, deve pressionar desde o início. Eu acredito que o Maringá venha com 2 linhas. O Maracanã não é aquele campo pequeno lá do Maringá, entendeu? Já facilita mais. Facilita mais o trabalho de bola. O Flamengo tem grande chance aí eu acredito muito nessa vitória do Flamengo aí.
Vou até botar um 4x0 aí pra não ter dúvida negócio de pênalti, não dar uma arrepio danado. Deus me livre e guarde. Olha aqui, na sexta-feira, no nosso programa de sexta-feira, você nos acompanha, você sabe que o Momento do Esporte aqui na TV Ondas de Maricá são todas as sextas, na TV Ondas Play, perdão, são todas as sextas e todas as segundas. Então, na sexta-feira, eu vou falar amplamente sobre o assunto do Bruno Henrique. Vou falar sobre o Bruno Henrique. Já estão inventando aí que o Bruno Henrique parece que voltou a sentir dores, já estão inventando que o Bruno Henrique vai ser negociado com o Atlético Mineiro. Nós vamos falar amplamente sobre isso. Porque agora eu saio do Flamengo e vou falar, sabe de quem? Sabe de quem? Coloca aí o escudo, logo de cara, o escudo e o hino. É isso aí, meu irmão. É do Machão da Gama, o gigante da colina, né? E eu não vou nem perder tempo, porque o Vasco empatou com o Palmeiras, um resultado bom. O Palmeiras, pra mim, na minha opinião, no momento é o melhor time do Brasil, né? É o melhor time do Brasil, porque está mais entrosado, manteve o mesmo time, o Abel está há muito tempo. Você já está vendo aí os melhores momentos, enquanto o Marquinhos faz uma suíte do que foi o jogo do Palmeiras no Maracanã com o Vasco. O Maracanã lotado, a torcida do Vasco se fez presente em grande número para apoiar. 49 mil pagantes e mais 9 mil... Verdade, teve ali os convidados, né, aqueles ingressos gratuitos, tinha ali um grande número de torcedores. E o que acontece? O time do Vasco apresentou um futebol parecido com o da estreia contra o Atlético Mineiro no primeiro tempo. E no segundo tempo igualzinho também contra o Atlético Mineiro. Só que contra o Atlético Mineiro contou com a sorte, com um bom desempenho do goleiro Léo Jardim, que estava numa tarde inspirada, e acabou conseguindo vencer por 2-1. Abriu 2-0, né, no primeiro tempo, e como também no jogo contra o Atlético Mineiro, acabou sofrendo um gol nos acréscimos no primeiro tempo. O jogador da equipe do Palmeiras passou pelo Botafogo, né, o atacante ali de cabeça fez o gol. O Palmeiras diminuiu e aí Navarro. O Navarro fez esse gol e aí o Vasco foi com a diferença de um gol para o intervalo. No segundo tempo, o Vasco, na minha opinião, está cometendo um erro que é recuar demais as suas linhas, marcar muito próximo do seu gol, da sua meta, e aí marcar, né? O time do Palmeiras é difícil de marcar. Qualidade que o time tem, com a quantidade de jogadores. Você vê, o Dudu tá sem fazer gols alguns jogos, mas o cara é brincadeira. Você viu o cruzamento que ele fez pro Arthur fazer o gol. E outra coisa, não pode deixar o jogador com a qualidade do Dudu pegar uma bola livre para poder fazer um cruzamento. De detalhe, o Arthur fez o gol do Palmeiras, ainda tinha outro jogador do Palmeiras atrás dele depois que o Piton chegou na marcação. Ou seja, você tem que acertar isso. E outra coisa, a partir do momento que o time está sendo pressionado, precisa mudar as peças. Porque um jogo não é igual ao outro. Os primeiros 45 minutos nunca é igual aos 45 finais. E precisa mudar porque o adversário acaba conseguindo marcar melhor. E aí quando você muda uma peça ou outra, isso daí já dificulta o adversário. Já desencaixa um pouco a marcação do adversário. Taticamente, como é que você analisa o jogo, Rodrigo? Eu concordo com o Marquinhos 100%, né? O argentino, que eu esqueço o nome dele ali, que entrou no segundo tempo. Orediano? Ele joga muito. O Orediano entrou, saiu driblando todo mundo. Eu falei, o cara vai entrar com bola e tudo. Eu senti falta, Marquinhos, de ele ter entrado pouco antes. No início do segundo tempo, já tinha que colocar ele com sangue novo. É um jogador argentino, um jogador que está acostumado com pancada, acostumado com jogo quente. É um jogador que eu vi que o Vasco acertou demais na contratação. É um jogador que é excelente para esse segundo tempo. Como treinador de futebol, eu queria tê-lo no meu time, porque o jogo tá difícil, tá truncado. Ele foi oferecido ao Flamengo. Bota ele, foi lá e pegou na frente. Bota ele, que ele desafoga, ele cria espaço, ele quebra as linhas, a linha do Palmeiras. Ele hoje, permita-me aparteá-lo, ele hoje está jogando muito mais do que o Cebolinha, que foi contratado a peso de ouro. Verdade. Porque ele hoje está entrando e partindo pra cima, entendeu? O Cebolinha tá naquela de dominar e voltar, dominar e voltar. Pô, pelo amor de Deus, cara de não sei quantos milhões. Pô. E o Vasco hoje com essa, o Vasco tem um poder de saída, né, na parte ofensiva muito rápido, um time muito rápido, um time que não pode, né, jogar dessa forma retrancado, não pode jogar dessa forma retraído, né? O Peck muito bem no jogo, mais uma vez foi... Peck pra mim é o melhor e o bravo, aleluia! O Pedro Raul fez o golzinho dele, graças a Deus. Não foi de pênalti, mas foi. Parabéns, Pedro Raul. Ô, Rodrigo, nós estamos na correria, eu vou já pedir, o William já tá falando aqui, ó, sim. Tá no ponto. Bota aí o Cláudio Maldonado, auxiliar técnico do Vasco, que dirigiu a equipe, porque o Barbieri estava suspenso. Os dois times se entregaram. Os dois, né?
Fala aí, Maldonado, o que você achou desse jogo? Bom, na verdade, tivemos uma postura muito boa durante o primeiro tempo, né? Conseguimos abrir uma vantagem boa. Depois, no finalzinho ali, no cruzamento, a gente tomou um gol. E isso deu com que o Palmeiras já entrasse no segundo tempo já mais determinado. Mas a gente não tem nada a reclamar, até porque muitas vezes as pessoas lá fora, torcedor, até o pessoal da imprensa, já dava que o Vasco ia perder os dois jogos, né? Os dois jogos fortes, com quase os últimos 2 times mais fortes do Brasil, quase. E então a nossa postura sempre foi a mesma. E conseguimos um grande resultado contra o Atlético. E hoje novamente um empate, que não é porque a gente recua demais, é porque o adversário te leva a isso, por a qualidade que eles têm. Estamos competindo com um time que é um dos mais fortes na Sul-América. E isso, acredito que para nós é uma sensação de vitória, esse ponto conquistado, até porque nosso time mostrou uma cara diferente, mostrou uma cara que sabe jogar, que é corajoso. E é isso que a gente pede sempre para os nossos jogadores, para jogar com essa coragem, ser agressivo, como a gente sempre gosta. E infelizmente o resultado que a gente não esperava, mas a gente entende que do outro lado tem uma grande equipe. Muito bem, tá aí o Cláudio Maldonado, que é conhecido, foi jogador, jogou muito tempo em São Paulo, em várias grandes áreas de São Paulo, depois veio pro Flamengo, que é um cara maravilhoso, um ser humano espetacular, ele é auxiliar técnico do Maurício Barbieri. Eu, para fechar o noticiário do Vasco, e já a gente vai falar do Botafogo, você, torcedor botafoguense, pensa que a gente esqueceu? Não, aqui são os 4 clubes, todos os programas. Dia do Vasco, a programação do Vasco. Folga, né? Volta a treinar amanhã. E tem a semana toda livre, porque agora só volta a jogar segunda-feira que vem contra o Bahia. É segunda-feira, né? Segunda-feira, contra o Bahia. Tem final de semana aí pra rapaziada curtir com a família? Né? Exatamente. Vai receber o Bahia em São Januário, 20 horas o jogo. E tem a semana toda para se preparar para esse confronto. Olha aqui, tem um assunto em relação ao Vasco, muito polêmico em relação ao Maracanã, que eu não vou tocar agora, porque a gente está aqui na correria, mas te garanto que no programa de sexta-feira a gente vai esmiuçar tudo isso aí, que o presidente da SAF do Vasco esteve no Maracanã ontem e tal, abraçou a Leila, papapá, e o Vasco está investindo, vai querer pegar o Maracanã, mas a gente vai falar na sexta-feira. Resultado justo ou o Vasco merecia melhor sorte? O Vasco, acho que se tivesse mexido um pouquinho antes ali, organizasse melhor seu sistema defensivo, dobrasse a marcação, por exemplo, em cima do Dudu, merecia a vitória pelo jogo que fez ontem. A torcida até reconheceu, aplaudiu o Vasco ali, mas eu acho que o Vasco merecia a vitória pelo jogo de ontem. Empatar com o Palmeiras, meu irmão, não é brincadeira não. O Palmeiras é um palco formiga, é o time aí postulante, é o título do brasileiro. Pra mim foi um resultado bom, foi um resultado ótimo. Apesar de estar vencendo por 2-0 e ceder o empate, isso aí já acontece no futebol. Isso acontece no futebol. 2-0 é um resultado muito perigoso, né? Bom, vamos agora fechar o programa falando do Botafogo, o Clube da Estrela Solitária, né? O Botafogo que joga hoje lá em Salvador, na Bahia, contra o Bahia. Alô, Bahia! Vamos falar já tá o escudo do Vasco, do Botafogo aí, já tá o hino também, e o Marquinhos Salles, o Marcos Salles vai falar do Botafogo. Então, Napoleão, o Botafogo faz a segunda partida no Campeonato Brasileiro, venceu bem a primeira, venceu o São Paulo em casa, e é o único time que pode hoje encostar no Fluminense, né? Porque o Fluminense pode até passar. Dependendo da quantidade de gol, pode passar. E o Botafogo parece que está começando a encontrar, né, um esquema de jogo, está começando alguns jogadores a crescerem, né, no campeonato. O Danilo, que agora assumiu ali o setor de volância ali, está jogando muito bem, tanto que ele deu assistência no jogo aí da Sul-Americana. E o Botafogo tem um jogador que a gente sempre comentou aqui, Carlos Eduardo ou Eduardo. Sempre falei aqui, olha, desde que nós assumimos aqui, eu falei, quando o Eduardo voltar ao elenco, ele vai arrumar a casa ali no meio de campo. E tanto ele arrumou o Botafogo, como ele faz gols, ele dá assistência, é um jogador completo. Exatamente, então o Botafogo hoje está começando já a ter uma espinha dorsal. No gol, setor defensivo, meio campo e ataque, né? O Botafogo precisa encontrar algumas peças de reforço para banco, não é nem para o time principal.
E ele está podendo contar com o Segovia, que está chegando aí agora, foi contratado há pouco tempo, é um jogador também de meio campo. E o Botafogo agora tem esse confronto contra o Bahia. Se vencer, encosta ali no Fluminense, passa a ser, dependendo, ou líder ou vice-líder do campeonato. O que o torcedor botafoguense pode esperar do time no jogo de hoje? Eu repito, 8 horas da noite contra o Bahia lá na Fonte Nova. O Botafogo vem passando por um momento psicológico muito bom, vem vencendo os jogos com gols, isso dá moral para a equipe. Pode esperar hoje o torcedor botafoguense um grande jogo lá, o Botafogo vai para dentro lá no Bahia e vai tentar trazer um resultado positivo aqui para o Rio. Eu quero saber do meu diretor se há possibilidade ainda de nós colocarmos o lateral esquerdo, Marçal. A gente sei que a gente está em cima do laço, diretor. Tem possibilidade para ilustrar para a torcida botafoguense? Se não tiver, a gente bota na próxima semana, não tem problema. Porque aqui é tudo ao vivo, o programa é ao vivo, a gente conversa mesmo. Ele está falando comigo aqui. Não, acelera aí que nós estamos em cima do laço. Bom, só repetindo, hoje, 20 horas, Botafogo e Bahia lá na Fonte Nova. Estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Marquinhos, muito obrigado pela sua participação. Né? Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Eu fico devendo isso à torcida botafoguense, que eu tenho um carinho, admiração muito grande. No próximo programa, na sexta-feira, nós vamos abrir o programa com o Botafogo para poder dar o máximo de tempo para esse time maravilhoso, que é o time do Botafogo, o Clube da Estrela Solitária. Estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Repito, audiência não se compra, audiência se compra. Obrigado pela sua audiência. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, claro, o início de uma grande amizade. Tchau! Você acabou de curtir Momento do Esporte, com ele, o Imperador Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência.